As tabelas abaixo são relativas ao resultado de um determinado campeonato de futebol. Sabendo os significados das letras V de vitória, E de empate e D de derrota, e que cada vitória é igual a 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0 pontos, aí tem as tabelas, qual das afirmações a seguir pode ser considerada correta em relação à matriz que representa o total de pontos de cada time? Vamos descobrir quantos pontos fez cada time antes de ler as alternativas, mas aqui está se referindo a um produto. Então vamos montar a matriz dos times, né? Que é de 5 linhas, 3 colunas. Então a nossa matriz vai ser 25 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Até parece que o São Paulo tá bom assim, né? 22, 8 e 6. A terceira linha, o Corinthians. Corinthians 20, 10 e 8. Santos 15, 15, 8. Portuguesa 10 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. Aqui não está bem coerente, né? Bom, então o time aqui tem a vitória, empate e derrota. Aí nós temos uma outra matriz de 3 linhas e uma coluna só. 3, 1 e 0. Se nós queremos saber o número total de pontos que cada time teve, aí tem que fazer, olha, 25 vezes 3, que dá o número de pontos de vitórias, né? Então nós vamos fazer, vou fazer aqui embaixo. 25 vezes 3, mais empate, 5 vezes 1, que cada empate é 1 ponto, mais 8 derrotas vezes 0. Aí eu já tenho o número de pontos conseguidos pelo primeiro time aqui, São Paulo, tá? Aí nós vamos para o segundo time, o Palmeiras, nós vamos ter 22 vitórias vezes 3 pontos cada vitória, mais 8 empates vezes 1 ponto, mais 6 derrotas vezes 0, né? Aí tem o segundo time. O terceiro time, nós vamos fazer 20 vezes 3, mais 10 vezes 1, mais 8 vezes 0. E o quarto time, nós vamos ter 15 vezes 3, mais 15 vezes 1, mais 8 vezes 0. E o último time, a Portuguesa, 10 vezes 3, mais 12 vezes 1, que são 12 empates, mais 16 derrotas, vezes 0. Efetuar essa conta, nós vamos obter o total de cada time que teve no resultado. Ó, 25 vezes 3 dá 75. Marcar aqui. 75. Mais 5 vezes 1, 5. E 8 vezes 0 é 0, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. 0 é nula. 22 vezes 3, 66. Mais 8 vezes 1, 8. E mais 0. A terceira coluna sempre vai ser 0. 20 vezes 3, 60. Mais 10 vezes 1, mais 0. 15 vezes 3, 15 vezes 1. 10 vezes 3, 12 vezes 1. E 16 vezes 0. Então, vou fazer vou dar um contrário, fazer aqui, ó, o resultado final, tá? 75 mais 5, 80. 66 mais 8, 74. 60 mais 10, 70. 45 mais 15, 60. 30 mais 12, 42.
Então, olha, nós temos uma matriz de 5 linhas, 3 colunas. Nós multiplicamos por outra matriz de uma coluna, 3 linhas e uma coluna, e obtivemos uma matriz de 5 linhas por uma coluna, tá? Uma matriz de 5 linhas por uma coluna, por 3 colunas, multiplicado por uma matriz de 3 linhas por uma coluna, você vai obter uma matriz qualquer aqui, K, J, K de 5 linhas por uma coluna. Entendeu? Então aqui, ó. Então só dá para multiplicar quando o número de colunas for igual ao número de linhas. Quando for igual. Aí dá para fazer, senão não dá. Tá? Então aqui, ó, olhando, ó, não se pode efetuar o produto, pois o número de linhas da primeira matriz é diferente do número de linhas que aqui é falso. Não se pode efetuar o produto, pois o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de colunas da segunda matriz. Também é falso. Pelo que nós vimos aqui, tá vendo? Usando o próprio exemplo dos times aí. O produto pode ser efetuado, pois o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado será a matriz 5 por 1 dada por 80, 74, 70, 60, 51, o que nós achamos aqui. Então, essa aqui é a alternativa correta, é essa, a alternativa C. Tá? Nós fizemos direitinho. Então, ó, número de linhas, número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda para poder multiplicar. E você vai obter uma matriz resultante de uma coluna, né? E o mesmo número de linhas da primeira.